Fala, galera. Pessoal, hoje eu tô aqui. A gente tá andando aqui no meio da mata aqui. Tá? Eu tô aqui com meu amigo Luiz Carlos, que apresenta o canal Luiz Minha Terra. Ele viajou lá do Pernambuco, pessoal. Veio aqui para conhecer a minha terra, a Paraíba. E a gente tava andando aqui e a gente viu esse cenário muito bonito, pessoal. O cenário típico da Caatinga, onde tem aqui a macambira, tem o xique-xique, o mandacaru. Tá tudo junto aqui. Eu vou colocar aí para vocês verem no vídeo. Tá tudo em volta aqui dessas pedreiras. E eu quero aqui, pessoal, pedir para você aí que ainda não conhece o trabalho do meu amigo Luiz. Como eu falei, Luiz Carlos, que apresenta o canal Luiz Minha Terra. Só para vocês procurarem aí. Aí ele apresenta aí uns conteúdos bacanas, pessoal. Quero pedir aí que deixe o joinha, se inscreve no canal, se você ainda não é inscrito. E também, pessoal, eu falei para Luiz que a macambira foi muito usada aqui antigamente, na época que eu era menino, né? Meus primos, a gente gostava muito de usar a macambira para fazer gaiola, pessoal. E ele falou que lá não usava, que eu achava que era a mesma. A gente mora no sertão, eu moro no sertão, ele não mora no sertão, que ele mora no Pernambuco, mora na parte, Agreste, né, Luiz? Agreste, Zona da Mata. Uhum. Mas eu achei que Agreste. por ser Nordeste, achei que lá também o pessoal poderia usar, ter feito isso no passado, como eu já fiz muito. A gente usava para fazer a gaiola. A gente pegava aqui, ó, a gente fazia a tabuazinha, vou mostrar para vocês. A gente fazia, pessoal, essa tabuazinha aqui, ó. A gente tá sem câmera, pessoal. Tá ali no pedestal. Mas eu vou mostrar próximo aí para vocês verem. Não precisa ficar aqui tão bonitinho, né, Luiz? Aí no caso você tinha que lavrar essa madeirinha, né? Tem que lavrar aqui a madeira aqui da macambira. Fazia a tabuazinha. Aqui, pessoal. A gente fazia essa tabuazinha, como eu falei, aqui não tem como fazer para deixar bem bonitinha, porque senão vai demorar tempo aí. Mas vocês podem ver aqui como que ficava a tabuazinha. A gente fazia as medidas aqui da gaiola. Depois a gente pegava, Luiz, um grampo, sabe o grampo de grampear? Cerca, né? Sei. Tá entendendo como que é? A gente pegava porque o grampo... Já é o espaço. O grampo, tem o espaço. E aquele espaço do grampo todo, você, por exemplo, você furava aqui, aí você ia pro segundo buraco, colocava o grampo no segundo buraco e já furava o terceiro. Entendi. Aí saía tudo... Tô entendendo, é como se fosse um compasso. Saía tudo bonitinho, né? Para não se perder. Para não se perder E dava o tamanho, o espaço da tela certinho, né? Hoje não, o pessoal já não usa mais, já não faz mais isso. O pessoal já usa outras madeiras mais resistentes. A madeira mesmo, cara. Então, pessoal, é isso aí. Quero perguntar aqui se meu amigo Luiz quer falar alguma coisa a respeito aqui do cenário, se ele gostou, como que é, a importância também, né, do bioma aqui da Caatinga. Pode ficar à vontade, Luiz, se quiser falar alguma coisa. Então, galera, como o Alice falou aí, eu sou Luiz Carlos, lá do interior de Pernambuco, precisamente da cidade de Correntes, uma cidade pequena, com aproximadamente 18 a 20 mil habitantes. E eu sou um curioso amante da natureza, não sou um profissional, não sou biólogo, mas tenho um amor muito grande, Wallace, quando se trata de natureza, e seja ela na flora, seja ela na fauna. Eu sou apaixonado pelo meio ambiente e aprendo, estou sempre aprendendo. Vim para cá, para Paraíba, conhecer pessoalmente a terra aqui de Wallace, já conheci o Wallace porque ele foi para lá, e vim para cá aprender. Por quê? Muitas coisas eu sei lá na minha terra, mas nem tudo lá vai ter. Coisas que tem aqui do bioma, precisamente Caatinga, que lá na minha terra não vai ter. Isso aqui para mim é um aprendizado que eu levo, não só para o meu canal, mas levo para a minha vida, para o meu conhecimento do cotidiano, que é muito importante. Eu sempre falo que é uma história do povo paraibano, e eu acredito que teve em outros lugares também, mas não teve lá na minha terra, que se torna uma cultura. E isso tem que ser eternizado através das telas da câmera, e transmitido pela internet. Então, Wallace, eu fico muito feliz de estar aqui e você poder estar apresentando essas coisas do bioma Caatinga, né? Do bioma do sertão para mim. Galera, veja bem. E eu fico muito feliz também, pessoal, por ele ter essa consideração
A gente sempre conversava e ele falava que um dia eu vim aqui. E hoje ele tá aqui, já tá 2 dias que tá na minha casa. Para mim é uma satisfação muito grande. E a gente não tá inventando não, pessoal. Realmente ele ficou surpreso, que ele não sabia que a gente já tinha usado isso aqui muito para fazer a gaiola. Mas para não deixar, para não tirar o raciocínio dele, pode continuar. Não, mas é isso mesmo, eu não sabia. Então, para mim é uma surpresa. Eu vejo que a madeira é uma madeira que tem uma fibra macia, É, bem né? macia. E isso dá para entender que realmente dava certinho para encaixar as talas da gaiola. Lá tem uma madeirinha lá chamado fumo brabo. Então essa usar para fazer a gaiola, mas hoje já também já não usa mais, usa a madeira mesmo para fazer gaiola de madeira. Bom, pessoal, como o Alisson falou, a gente está no bioma Caatinga, sertão, né? Então, nada mais justo do que a gente explicar um pouquinho sobre esse bioma que é 100% nosso, 100% brasileiro. Em lugar no mundo nenhum vai ter o bioma Caatinga. É 100% brasileiro. Cara, que com uma diversificação de espécies, seja na fauna ou seja na flora, impressionante, incrível. Em lugar nenhum no mundo vai ter a diversidade que tem o bioma Caatinga. Galera, mas acontece, Wallace, que é bem interessante a gente falar também sobre 2 processos de adaptação que a vegetação desse bioma Caatinga passou para a sobrevivência. Isso eu falo na fauna e na flora. Na fauna, na flora, a gente tem como característica principal a macambira, o xique-xique, o cacto mandacaru, né? O velame, nós temos o juazeiro, nós temos a jurema e outros. Já na fauna, nós temos carcará, nós temos o tatu, nós temos a raposa, é isso? Nós temos vários outros... O mão pelada, que o pessoal chama de guaxinim, né? Mão pelada, né? O guaxinim brasileiro. Então, pessoal, na vegetação é algo interessante. Se vocês observarem, a vegetação da Caatinga, ela geralmente é uma vegetação rústica, uma vegetação hostil, de folhas pequenas, enrugadas, certo? E muito interessante que ela é muito seca. E por isso dá a entender que é uma vegetação pobre de nutrientes. E na verdade não é. O que acontece é um processo, pessoal, que as folhas da vegetação da Caatinga, ela passou para poder sobreviver. Porque a gente costuma chamar assim o seguinte, que é um processo de evapotranspiração. O que é isso? Se tratando das folhas, as folhas, a planta ela entendeu, ela conseguiu ter essa leitura que ela precisa se proteger de um processo que é chamado de evaporação. Então, acontece um desgaste de água muito grande na planta, quando ela tem a folha grande, quando ela é bem, a gente chama ela viçosa, né? É aquela bem bonitona, bem verdona. Então ela sofre mais com o processo de evaporação. Então ela transpira mais. O que foi que a planta do bioma Caatinga entendeu? Que quanto mais ela menor ficar, menos ela sofre o processo de transpiração causado pela evaporação. Já se tratando das raízes, as raízes das plantas desse bioma, elas são raízes profundas muitas vezes. Por quê? Porque como na camada de cima da terra, né, tem pouca água, então elas precisam aprofundar suas raízes para que elas consigam captar água para se alimentar. E reservar também, porque as folhas são reservatório de água para a planta. Então, galera, esse processo de adaptação que essas plantas desse bioma passou, isso mostra a característica de uma riqueza grande que esse bioma tem. Isso é uma coisa assim, sem igual, entendeu, pessoal? E só aqui tem, em mais lugar no mundo tem, só no Brasil. Entendeu, Alisson? Só para lembrar também, pessoal, aqui a gente está na época da chuva. Eu falo isso para as pessoas que moram fora, né? Que às vezes só ouvem falar. A gente aqui está na época da chuva, por isso está tudo verdinho.
o Luiz falando das plantas aqui, eu me lembrei, interessante a gente deixar bem isso claro, que também para ajudar a planta ela não vir morrer, porque o período que fica sem chuva é muito longo. Então o que acontece? Cai todas as folhas. Tem algumas plantas que ainda resistem, no caso do juá, por exemplo, o juazeiro ele resiste, tem outras plantas que ainda resistem. Mas a maioria, acho que mais de 90% aí, cai toda a folha, fica só a madeira, né, Luiz? Para quê? Para que ela possa economizar a água que ela ia levar para aquelas folhas, ela vai para permanecer viva, porque na época que bater a chuva de volta, ela já volta aí a ficar tudo verdinho de novo, sair novas folhas, né, Luiz? É isso. Quanto mais folha ela tiver, mais desgaste, mais transpiração essa planta vai ter e provavelmente vai morrer. Outra coisa bem interessante, Wallace, que as plantas do bioma Caatinga é do bioma Caatinga. Se você pegar qualquer planta do bioma Caatinga e levar para, por exemplo, o bioma do Mata Atlântica, provavelmente ela não vai sobreviver. E vice-versa. Você vê que ele é muito difícil de andar aqui. Eu estava falando para o Wallace que é muito mais fácil para andar nas matas da minha terra lá, muito mais fácil, fácil, do que andar aqui. Aqui é muito mais difícil, porque é uma vegetação fechada, espinhosa, né, entrelaçada, e isso ela faz para sobreviver. Não é porque esse bioma é um bioma pobre, que não tem um recurso de nutriente, não, pessoal. Isso é a característica da planta para ela sobreviver nesse bioma hostil, entendeu? Com pouca água na parte de cima da terra. E eu quero aqui dizer para o povo paraibano, né, mas para quem vê esse vídeo, nessa matéria, que valorize o bioma da sua terra, valorize, porque isso é muito importante, galera, muito importante. Você não precisa ser um especialista na área, você apenas precisa ser um observador. O observador ele aprende bastante. Então, se você começar a ter esse olhar de observação, você começa a aprender bastante, porque a própria natureza, ela nos dá uma lição de vida muito interessante. Então, se vocês analisarem, o cacto, por exemplo, aqui tem um xique-xique, ali, ó. Praticamente ele sobrevive em cima da pedra, né? Praticamente. É isso mesmo. Entendeu? Se nutrindo dos pequenos micronutrientes que tem em cima aqui da pedra. Enquanto a gente tá falando aqui, pessoal, o gavião aí, acho que tá olhando pra gente ali dentro do mato, viu? Que tá bem próximo, ó, não para não. Então, pessoal, é isso aí, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Mais uma vez eu peço, deixa o joinha, se inscreve no canal, se ainda é inscrito. E é isso aí, valeu. Quer falar alguma coisa, Luiz? Não, só gratidão a todos aí, obrigado a todos do canal Curiosidade Sertão da Paraíba. Peço que vocês continuem se inscrevendo no canal, ative o sininho das notificações, deixe seu comentário, deixe seu like, compartilha com teu amigo, com teu vizinho, com teu parente. Dá uma força aqui ao Wallace, porque é o cara que merece, batalhador, guerreiro, e precisa ser valorizado esse trabalho, que muitos profissionais nem fazem o que ele faz. Então ele, como um curioso amante da natureza, faz e faz bem feito, faz com amor. Então vamos valorizar isso, vamos prestigiar o trabalho desse cara, porque é um trabalho de muita importância. Então, se você caiu aqui de paraquedas nesse vídeo e ainda não é inscrito no canal Curiosidade do Sertão da Paraíba, a oportunidade de você se inscrever agora, meu amigo. Se passar, talvez você não tenha mais não. Então, aproveite enquanto é tempo. Valeu!